Fala pessoal do canal Mais Direito, tudo bem com vocês? Vocês que estão nos acompanhando aí a respeito das repercussões jurídicas do coronavírus, vocês têm visto que eu tenho publicado vários vídeos, tanto de direito do trabalho, direito tributário, direito penal, e um dos assuntos que mais tem chamado a atenção de vocês em geral é a respeito de contratos de locação. E já tem até outros vídeos aqui no canal falando de locação, mas esse eu achei melhor fazer um debate mais aprofundado, e para isso eu chamei três grandes profissionais que eu admiro demais, e dos mais variados estados aqui, para a gente poder trocar ideia. Todos já têm alguma experiência, tanto com docência quanto com advocacia, e vivenciam na prática essa situação que a gente está passando aqui agora. Então, eu convidei para poder conversar com vocês Luiz Nancran, que é daqui de Minas Gerais, Natália Dupin, que é lá do Rio de Janeiro, lá não, né, aqui do ladinho, e Givago Mendes, que é do Mato Grosso, para poder conversar um pouquinho com a gente sobre essas questões de locação. Então, vamos conversar com eles? Vamos lá? Pessoal, primeiro, muito obrigado por terem aceito meu convite para poder participar desse bate-papo. Muito obrigado, Givago, Natália e Luiz. Eu queria conversar com vocês sobre um tema que chama muita atenção e que surgiram várias perguntas no canal, inclusive a gente vai debater sobre essas perguntas, talvez não num vídeo só, mas em alguns, depois eu vou editar para poder ficar numa sequência correta. E eu queria que nós pensássemos em cima de uma situação básica que seria a seguinte: hoje em dia, por causa do coronavírus, por causa de tudo que a gente está vivenciando, quarentena, muitos negócios estão fechando as portas, seja por suspensão, seja porque não estão dando conta de se manter, seja por determinação legal, seja por determinação legislativa, enfim, estão tendo que fechar as portas e, por consequência, às vezes ficam sem recursos. Também tem o caso de profissionais autônomos, profissionais que não estão conseguindo oferir renda nesse momento e que ficam numa situação de falta de grana. Nessa situação de falta de grana, e eu quero chamar a atenção que eu não estou falando daquela pessoa que age de má fé, aquela pessoa que não queira pagar. Eu estou falando daquela pessoa que não pode pagar o aluguel. Nessa situação de uma pessoa que não pode pagar o aluguel, qual que você acha? Eu vou começar aqui lá pelo Mato Grosso com o nosso amigo Givago. Eu gostaria, assim, Givago, o que você sugere para aquela pessoa que hoje está numa condição que não pode pagar o aluguel, mas tá por aí? O que você poderia nos falar? Tem alguma possibilidade dele pedir legalmente ou conversar com outra pessoa? Qual que é a sua opinião? Bom dia a todos presentes, bom dia, professor Franco. É um prazer enorme estar falando aqui de tão longe do Mato Grosso. A internet traz essas possibilidades, né? É muito interessante para a educação e para a promoção do conhecimento. Quando a gente fala de contrato, a primeira coisa que a gente precisa entender, pelo menos na minha visão, é qual o regime jurídico aplicável ao contrato, né? Se é um contrato civil, se é uma locação civil, se é uma locação empresarial, de ponto comercial, ou se é uma locação rural. Porque são regimes jurídicos, são regras, são princípios diferentes. Mas, de maneira geral, isso desde o direito romano, o contrato ele tem como princípio ou como vetor principal a liberdade, né? A autonomia da vontade. E sempre que possível, a gente deve primar pela autonomia da vontade. Outro valor muito importante também, eu acho que isso dá a eficiência econômica e social e jurídica dos contratos, é a chamada segurança jurídica. Então, são dois valores muito caros e muito importantes para o direito contratual, que é a liberdade, a autonomia privada e a segurança jurídica. Então, nesse sentido, é até uma pergunta que rola muito em sala de aula, né? Pô, professor, agora não vou ter condição, como é que a gente faz com aluguel? Primeiro há que se definir qual o tipo contratual, se é um contrato empresarial, se é um contrato civil de locação residencial ou se é um contrato rural. Mas, de maneira geral, eu, pelo menos no caso do coronavírus especificamente, eu vejo possibilidade de se discutir a teoria da aplicação da teoria da imprevisão, né, um mecanismo legal. Mas, de maneira geral, a simples falta de dinheiro não justificaria ali nenhum pedido moratória ou de aumento de prazo ou de renegociação. Inclusive,
na própria lei de locação, quando fala da ação de despejo, ela autoriza, via de regra, né, como regra geral, o despejo em razão da falta de pagamento de aluguel, qualquer seja o motivo, né? Inclusive, deixa claro qualquer que seja o motivo. A gente tem algumas regras ali específicas, se for vinculado à profissão, se a pessoa perde o emprego e tudo mais. Mas, no caso específico de falta de recursos, de falta de fluxo de caixa, no caso do empresário, falta de dinheiro, no caso das pessoas, desemprego, eu já adianto que a melhor saída seja tentar conversar com a outra parte contratual. Até mesmo porque medidas jurídicas, elas trazem custo, seja em tempo, seja em dinheiro, né? Então, já de início, eu adianto que a melhor saída, uma boa saída, seria tentar dialogar, tentar pedir um prazo e tudo mais. Então, no caso do cidadão que não está com recurso por causa da situação atual, situação com situação, repetir aqui, ele vai, na sua opinião, ele pode ser despejado ou ele deve conversar com o locador. Seriam essas Perfeito. duas. Até Ok. mesmo porque não cabe ao outro contratante dar crédito, estimular a economia. Esse tipo de medida econômica, vamos dizer assim, em caso de crise e tudo mais, cabe prioritariamente aos agentes econômicos, o Estado e os bancos e instituições financeiras. Então, não cabe o contrato, ele é um instituto jurídico econômico, então, a meu ver, não cabe à outra parte, no caso o locador, suportar os riscos do negócio. A gente sabe que é uma situação ruim para todo mundo, mas se cada um for empurrar para o outro, for, né, suportar o risco do outro, a gente corre o risco de entrar no efeito cascata, porque o locador também conta com esse tipo de recurso para desenvolver suas atividades. Né? Então, a gente corre no risco de entrar numa crise de dimensões maiores. Eu, pelo menos, entendo que a função de dar crédito, renegociar, não é do locador. Mas a gente sabe que, do mesmo jeito que se contrata, pode se recontratar, pode se negociar, e é muito mais interessante para um locador manter a relação, ainda que para isso ele abra mão de um benefício aqui e ali, do que porque o rompimento do aluguel gera custos para o locador também, né? Isso há que se ressaltar também. Obrigado, Givago. Natália, vamos para o Rio. Qual que é a sua opinião sobre esse mesmo assunto? Olha, eu concordo plenamente. Primeiro, né, bom dia a todos que estão nos assistindo. Concordo plenamente com o professor Givago. Tem uma observação aqui, primeiro a ser feita. O coronavírus em si não é causa de não é causa de desequilíbrio nem de modificação do contrato. O que a gente pode ter em algumas situações é que os efeitos decorrentes de medidas governamentais, elas podem acabar causando modificações no equilíbrio do contrato, mas isso tem que ser visto caso a caso. Por exemplo, um empresário que fica aí obrigado a paralisar suas atividades, como aqui no Rio, desde o dia 24, desde ontem, o comércio foi obrigado a fechar. Bem, a gente não tem dúvida que aí sim, os efeitos das medidas governamentais do coronavírus serão sentidos por ele, né? Enfim, aí sim, nessas situações, a gente poderia aí ter uma caracterização de uma onerosidade excessiva a alterar o equilíbrio do contrato. Mas aí a gente tem que pensar também no seguinte: a lei de locação, ela já tem um instrumento específico previsto no artigo 19, que é a ação revisional, para você modificar o preço, né, do aluguel. E essa ação ela tem requisitos específicos. Um deles aí é o prazo de 3 anos de vigência do contrato de locação, ou ainda o prazo de 3 anos do último acordo, né? Então, a gente pode ter situações em que, apesar de se verificar esse desequilíbrio
atual, em razão dos efeitos das medidas governamentais do coronavírus, a pessoa, né, o locatário não se enquadra aí nessa possibilidade que a própria lei de locação dá, que é a ação revisional. Concordo plenamente aqui que a simples falta de dinheiro não é motivo para revisar o contrato, mas em situações excepcionais, talvez como essa, cabe às partes aí, valendo aí da autonomia, da vontade, sentar e negociar. Porque realmente o que a gente está vivendo hoje é, assim, a gente vai passar, a gente está passando por uma situação de restrição que vai ter impacto econômico, sem dúvida. E impactos esses que a gente ainda não consegue mensurar, né, que ainda são desconhecidos por nós. Então, acho que valendo aí de autonomia da vontade, de responsabilidade social, as partes podem sim sentar, pensar numa renegociação aí de valores de locação, mas pensando aí nos dois lados. A gente imagina que o locatário vai passar, em razão, por exemplo, de ser obrigado a fechar suas portas, vai ter uma dificuldade realmente financeira, mas o locador, às vezes, também depende do recebimento deste valor para a sua própria atividade. Então, a gente vai ter que ter aí um exercício mesmo de equilíbrio, valendo de bom senso, de responsabilidade, do dever de cooperação, dentro da boa-fé objetiva, e buscando manter vínculos, que eu acho que é importante. A gente fala aí de crise, mas, poxa, crise ela vai ser também aí piorada se as partes começarem a destratar. Eu acho que a ideia principal é de proteger e se tentar manter o contrato. Excelente, Natália. A gente vai entrar ainda, provavelmente não vai dar tempo nesse vídeo, mas eu queria a opinião de vocês em relação à posição do locador também com alguns outros temas. Antes da gente entrar nisso, e depois eu ainda vou jogar uma pimentinha para vocês nessa discussão para aprimorar ela, mas isso em outro vídeo. Então você que está nos assistindo aí, se você quiser saber mais, não deixa de se inscrever para você receber notificação dos demais vídeos, tá, gente? Luiz, aí em Minas não, né? Aqui em Minas, eu também sou mineiro, também estou aqui. Então, qual que é a sua opinião, meu caro? Vamos lá. Pessoal, primeiramente, obrigado pela oportunidade, obrigado, Franco, Givago, Natália, vamos lá. O que eu entendo? Eu entendo que, independente, assim, ele levando para um campo um pouco mais prático da coisa, eu tenho repetido que o judiciário não vai ser local de solução para essas demandas, pelo menos não vai dar uma resposta imediata. Né, não sei, eu acho que todo juiz vai ficar com certo receio de, por exemplo, fazer um despejo, apesar de eu achar que o locatário, nesse caso aí, não está agasalhado, não está correto. Eu acho que o advogado ele tem que ter, nesse ponto, um certo dedo, assim, um certo cuidado com a relação para manter esse contrato. Eu entendo que o locatário, nessa situação, ele está numa situação situação duas vezes, que não tem condição de pagar, o locador não tem como, entre aspas, matar o locatário também, porque senão ele vai ficar sem contrato, vai ficar sem receber, o dinheiro não existe. Então eu entendo que, ok, a gente pode discutir valores de locação, a gente pode discutir eventual ação judicial, a gente pode discutir teoria da imprevisão, uma série de coisas, mas verdadeiramente o momento é de fazer concessão, tá? Eu não acho que o locatário está correto, eu acho que de fato ele está errado, assim, né, contratualmente. Mas e daí, né? Em questões práticas, no campo prático, o que isso vai ajudar o locador? Então, eu entendo que concordo, assim, ipsis literis, né? Concordo 100% com o que o Givago falou, com o que a Natália ratificou. Eu acho que não está na hora de levar isso para o judiciário, eu acho que está na hora de fazer concessões, de negociar, de chamar o seu locador para receber, para negociar também. Tratando de um ponto que a Natália disse, essa questão de fazer algumas concessões assim, aliás, tratando de outro ponto, essa questão de fazer algumas concessões para se manter o contrato é importante, porque essa crise vai acabar. E quando eu não pago o meu locador, eu gero uma reação em cadeia,
absurdo, assim. Então, eu entendo que o locatário ele tem que agir com um bom senso, ele tem que agir com um nível de possibilidade. Se eu conseguir pagar, eu pago. Se eu não conseguir, previamente eu informo ao meu locador que eu não vou conseguir pagar, para que ele consiga se programar também. Então, assim, eu acho que é uma fase de entendimento, sabe, Franco? E uma coisa que eu tenho batido muito aqui com os meus clientes é que, de verdade, não é hora de jogar para o judiciário a resolução dessas questões, sabe? Contrato não tem que ir para o judiciário agora. Eu acho que a gente tem que negociar, conversar, colocar a situação, enfim. Tá? Essa é a minha posição, só ratificando o que foi falado aí, que foi brilhante. Então, deixa eu ver se é mais ou menos a opinião dos três aqui, mas de maneira bem sucinta, para a gente já encerrar esse vídeo e deixar com a pulguinha aí atrás da orelha para quem está assistindo esse vídeo em outros temas. Por exemplo, o ambiente a loja fechada por determinação legal, o locador tem a obrigação de entregar o imóvel em condições de uso, e nesse momento, por determinação legal, não está em condições de uso. Será que isso não seria uma justificativa? Por outro lado, também há a questão do abuso de direito de algumas pessoas de aproveitarem isso para poder tentar discutir. Isso são temas de outros vídeos que vão estar aqui no canal, que a gente vai continuar nesse bate-papo. E mais um tópico que eu ainda queria ver é em relação à posição do locador. O que o locador deve agir? Então, para concluir esse vídeo, vocês só rapidamente podem só dar o joinha para ver se o que eu entendi de vocês é correto. Na situação prática e na situação jurídica ponto 1, locatário, independentemente da situação, ele tem a obrigação de pagar o aluguel. É isso? Beleza. Ponto 2, se o locatário, nessa situação de crise, ele tem a obrigação de pagar, mas ele não pode. Mas, pessoal, você que está aí de casa, não estou direcionando esse vídeo para quem não quer. Quem não quer é âmbito eu não vou nem falar o que não é tratado aqui nesse canal, tá? Então a gente está trabalhando com pessoas sérias. Quem não pode pagar o aluguel, na opinião de vocês, o melhor a fazer não é nem procurar advogado, nem procurar judiciário. É procurar a outra parte, o locador, para tentar, explicando para ele essa situação e que para o locador também talvez fosse um ponto positivo para ele ter a continuidade de um eventual contrato de locação, para tentar, numa negociação, ajustar, às vezes, uma prorrogação no pagamento, às vezes um desconto, às vezes uma compensação futura, bolarem juntos alguma forma para, em conjunto, eles superarem esse momento de crise. Seria isso? Perfeito. Então, vamos para o próximo vídeo ver agora... Só uma observação. Por favor. O que eu acho que é importante é as partes cuidarem da comunicação entre elas, tá? É de, às vezes, mandar um comunicado, mandar um e-mail, deixar registrado, para que um não pegue o outro de surpresa, tá? Não simplesmente deixar de pagar, registra, chama, se proteja. Acho que cabe às duas partes cuidar da proteção e dos registros necessários. E aí eu acho que você tocou num ponto muito importante que eu acho legal, que a posição, a meu ver, e aí eu tô opinando também, é que o locatário não espere ficar inadimplente para depois entrar em contato com outra parte. Ele fazer o contato prévio, demonstrando com isso uma boa fé. Olha, a minha situação, eu estou tentando, e aí, obviamente, o locador vai conseguir mensurar muito bem feito. A locação é um contrato de longo prazo, e o locador já está habituado com o locatário, se ele é aquele cara que enrola, se ele é o cara que paga em dia, se ele é um cara sério ou se ele não é. O locador já tem essa percepção. Então, é uma comunicação prévia e por escrito para isso ficar guardado para demonstração de eventual boa-fé. Não é isso? Então, perfeito. Muito obrigado, Givago, muito obrigado, Natália, muito obrigado, Luiz, pela ajuda nesse vídeo, mas esse não é o único, a gente ainda vai continuar esse bate-papo com essa pulguinha atrás da orelha que eu já coloquei nos outros, então vamos para o próximo vídeo. Muito obrigado a você que está nos assistindo, não deixa de se inscrever no canal e não deixa de dar o seu joinha. Até a próxima, um abraço à distância por causa do coronavírus e até lá.